Então, bom dia a todas e todos, muito obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer à comissão, aos SEDES, a todos que trabalharam para tornar esse evento possível. Antes de começar propriamente a mesa, eu queria proceder a alguns avisos importantes, né, para agora e para ao longo do dia. Já queria combinar com vocês, as perguntas vão ser feitas ao final das duas exposições. A gente pede que façam uma fila ali naquele canto do corredor, mais ou menos como aconteceu pela manhã. A gente vai estar com a Thaís, com o microfone sem fio, passando, então, na ordem, né, ali da filinha, para a gente não pular a vez de ninguém. E aí a gente pede para vocês se posicionarem mais ou menos atrás, aqui do buquê, e dizerem seus nomes e fazerem as suas perguntas, tá? Depois, quando a gente encerrar, a gente vai ter um lanche, almoço, servido para todos nós, incluído aqui na inscrição. Então, a gente fica, come, faz esse intervalo, e depois temos as 3 mesas simultâneas. A sala 1, está tudo escrito, a programação aqui atrás do crachá de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Mas não está escrito o número das salas, então presta atenção, vocês, cada um que se inscreveu, sala 1, 2 ou 3. A sala 1, psicanalistas contemporâneos que dialogam com o Winnicott, vai acontecer aqui no auditório. A sala 2, racismo e gênero, vai acontecer na sala 86. E a sala 3, depressão, ansiedade e performance social, vai acontecer na sala 90. Eu só gostaria da confirmação de que andar que são essas salas. No último andar, então, tá? Sala 2 e sala 3 são, respectivamente, salas 86 e 90 do 3º andar aqui do prédio. Então, dito tudo isso, a gente começa com essa mesa que se chama Democracia, Ambiente e Sofrimento Social. Para mim é uma honra mediar essa mesa com um tema tão relevante, trabalhado por 2 mulheres fortes, combativas, em seus campos de atuação, junto aos povos ameríndios, né? Agradeço imensamente, em nome da comissão organizadora, vocês terem aceito o nosso convite. Então, vou apresentar nossas convidadas. Então, é a Lucila de Jesus Melo Gonçalves, ela é psicóloga, psicanalista, doutora em psicologia social. Vem atuando na saúde dos povos indígenas desde 2005, desenvolvendo pesquisa na Casai, São Paulo, e na aldeia Ipavu dos Camaiorá do Xingu. Foi membro do GT Psicologia e Povos Indígenas no CRP São Paulo, participando das publicações Psicologia e Povos Indígenas e Psicologia e Bem Viver. É membro da Rede de Atenção à Pessoa Indígena da USP, atualmente coordena a atividade Roda de Sonhos como prática de refúgio na OPAM do Instituto de Psicologia USP. É fundador e membro do coletivo Capim, que vem atuando em saúde mental indígena, atualmente desenvolvendo o projeto Tecendo Saberes em Saúde Indígena, contemplado pelo edital Territórios Clínicos da Fundação TID Setúbal. Professora do curso Winnicott, Experiência e Pensamento, no Instituto Sede Sapiense. Atua na clínica com pessoas indígenas desde 2020. É autora dos livros Na Fronteira, das Relações de Cuidado em Saúde Indígena, de 2011, e Ponte, 2018, entre outros trabalhos. Temos também aqui a Julieta Paredes Carvajal, desculpa se eu não pronunciei certo, mulher indígena do povo Aymara da Bolívia, lutadora social, criadora do feminismo comunitário de Abya Yala, escreveu livros sobre poesia, sexualidade, política, educação feminista e feminismo comunitário. Cantautora, grafiteira. Nós combinamos, então, que
a Lucila vai começar com a sua fala, que ela nomeou Holding Onírico, Roda de Sonhos como Prática de Cuidado e Refúgio. Com você. Alô, obrigada, Lu. Queria começar agradecendo muito o convite para estar aqui. Uma alegria, né? O Espaço Potencial Winnicott me acolheu em 2014. Entrei no grupo, né? Fiquei 7 anos no grupo. Em 2014 eu estava no meio da minha pesquisa no Xingu. Foi super importante para mim. Teve uma época, nunca vou esquecer, né, que em 2015 o cacique Kotoki me ligou lá da aldeia dizendo que as crianças estavam sofrendo muito com a fumaça já, lá desde aquela época, dos incêndios em volta, e elas estavam ficando com pneumonia e precisando sair da aldeia, que é uma coisa muito complicada. Então ele me pediu para trazer um gerador na próxima vez que eu fosse. E aí, nossa, me arrepia de contar, foi incrível. Eu passei o chapéu no grupo do Espaço Potencial Winnicott e a gente comprou um gerador, e eu levei um gerador para o Xingu, que foi lá para ficar para o posto de saúde para poder fazer inalação nas crianças, né? Então, assim, o EPW é um grupo sem palavras, né? Eu tive ótimos momentos de estudo, aprofundamento, discussão, fiz muitos amigos, quase continuo ligada. Então, eu queria parabenizá-los pelos 25 anos de caminhada. A gente sabe que tem muito trabalho e muito cuidado coletivo para chegar até aqui. E eu desejo mais 25 anos cheio de expansões, diversidade e vitalidade. Além disso, eu queria falar da minha honra de estar aqui ao lado com a Julieta Paredes, uma mulher que eu admiro muito, com quem eu aprendo muito. Então, estou muito emocionada de estar aqui com você. Então, vamos lá. Holding Onírico, Roda de Sonhos como Prática de Cuidado e Refúgio. Esse é o nome da atividade que acontece mensalmente há 1 ano e pouco na Casa de Cultura Indígena do Instituto de Psicologia da USP, também chamado de OPAN, que na língua guarani significa Casa de Reza. Os encontros duram 1h30 e as pessoas vão chegando sob demanda. Elas podem vir num encontro ou vir em todos. Elas se sentam, se apresentam, e eu pergunto quem quer trazer o primeiro sonho, e aí a gente começa a nossa experiência. Eu vou apresentar um pouco dessa prática, que é uma espécie de work in progress, né? Assim, realmente, eu agradeço muito, porque essa é a primeira vez que eu vou falar disso. Então, eu fiz um esforço para poder nomear. E eu fui passeando por vários autores, como tipo um improviso de dança. Então, aqui é um rascunho, né, do que vem acontecendo, e acho que a gente vai poder conversar, e a partir disso também vou elaborando e aprofundando, até poder sentir que posso escrever mais sobre isso, né? Mas já começou hoje, para poder estar aqui. A gente está criando, né, lá com quem vai, né, escrevendo, como diz o poeta William Carlos Williams, né, eu estou escrevendo aqui com o que há. Me atendo à especificidade do que acontece, sem pretender produzir um conhecimento abstrato. Eu escrevo nesse espírito, né, do poeta, que diz: ideias só nas coisas. Então, eu vou agora apresentar esse passeio, e na verdade, eu usei um método de pensar por imagens. Então, eu fiz 3 desenhos, que aqui ao longo da apresentação eu vou mostrar para vocês, porque foi o meu método de poder chegar nas palavras. Além disso, eu colhi alguns depoimentos dos participantes das rodas para poder ajudar a pensar. Eu venho trabalhando em saúde indígena há quase 20 anos e pesquisando as concepções oníricas ameríndias, compreendendo os sonhos como uma importante faceta de enraizamento e resistência, entre outras funções. Inicialmente, eu e o antropólogo Emerson Guarani propusemos a atividade de roda de sonhos para estudantes indígenas no final de 2019. Na época, Emerson cursava o mestrado, e nós escrevemos juntos a justificativa da proposta.
que foi aceita, mas não foi possível de praticar porque logo depois veio a pandemia. Eu vou ler agora o texto que eu e o Emerson escrevemos juntos para justificar a proposta das rodas. Infelizmente, essa situação continua mais do que atual e, na verdade, é bem pior do que estava em 2019. Abre aspas. Então, essa é a justificativa do projeto, né? Abre aspas. O estudante indígena tem encontrado muitas dificuldades ao ingressar na universidade. Quando vem da aldeia para a cidade, depara-se com diversas barreiras, desde a falta de acolhimento, falta de recursos para transporte, falta de recursos para alimentação, questões relativas ao ritmo e estilo de vida do não indígena e até dificuldades relativas aos conteúdos propriamente ditos das disciplinas, tanto em relação à compreensão destes como na fluência da língua portuguesa. Esses elementos acabam por provocar situações de angústia e adoecimento ligados às condições de desenraizamento e violenta discriminação em que se encontram. Tomando conhecimento tanto dessas dificuldades como da demanda de que tivessem acesso a algum serviço de psicologia, propomos encontros na forma de roda de sonhos. Sabemos que no universo ameríndio os sonhos são um lugar privilegiado de conhecimento. Mas como tratá-los no contexto da vida universitária da cidade? Tomando o sonho como uma faceta de enraizamento e, desse modo, uma indicação de saúde, criamos essa atividade esperando que, nesses encontros, os estudantes possam contar seus sonhos e refletir coletivamente sobre eles. Esperamos que esse espaço de troca possa ofertar acolhimento e oportunidade de elaboração coletiva das angústias e experiências, que os estudantes se sintam acolhidos e possam viver uma pequena e momentânea comunidade que amenize seu sofrimento na passagem pela universidade. Fecha aspas. Então, aí veio a pandemia, e daí só no ano passado, 2023, agosto de 2023, o Emerson já não podia mais participar do projeto, eu acabei retomando essa proposta e propus lá na rede de ofertar essa atividade. Comecei há mais ou menos um ano, primeiro só para estudantes indígenas, só que depois começaram a vir vários estudantes não indígenas. Depois começou a vir gente de outras unidades, gente de fora da USP, então acabou que esse semestre, desde agosto, a gente está fazendo essa atividade aberta. Então, todo mundo que está aqui, se quiser aparecer, é só entrar no Instagram, Rede Indígena USP, e vir experimentar essa comunidade onírica com a gente. Convidados. Tá. Sobre a atividade propriamente dita de roda de sonhos, né? Eu, há pouco tempo, tive notícia de experiências, né, da Jaqueline Imbrise, da própria Luciana Lafraia, colega, e estou começando a ler, né, esses trabalhos para poder pensar junto, articular, mas eu conheço melhor as experiências de sonhar social da Carla Pena e tenho podido frequentar algumas rodas de sonho que ela coordena. E também, desde o começo, eu conversei bastante com o Marcos Fleury, psicólogo, amigo, que tem uma vasta experiência, né, de roda de sonho, trabalhou muitos anos com incubação de sonhos, então eu brinco que ele é meu padrinho, obrigada, Marcos, meu grande incentivador para fazer esse trabalho aí. Tá meio como uma espécie de supervisor, de discussão e tal. OPAN. A roda acontece na Casa de Cultura Indígena do IPUSP, e é bem importante falar, porque eu faço rodas de sonho em outros espaços, universidades, hospitais, grupos de psicanálise, eu vou indo onde me chamam. E é muito diferente fazer a roda de sonhos lá na OPAN. Essa foi uma casa construída, na época eu estava no Xingu, eu não participei. Eu vim ficar mais próxima da rede indígena mais recentemente, assim, em 2021. E foi construída pelos Guarani, né, que tem bastante relação, né, com a rede indígena, tem muitas pessoas Guarani na rede, outras etnias, né, e pessoas não indígenas também, todas parceiras, membros da rede de atenção à pessoa indígena, que é coordenada pelo professor Danilo Guimarães. Ali acontecem reuniões, atividades, encontros, celebrações, conduzidas em sua maioria por pessoas indígenas. Foi construída como uma OPAN, uma casa de reza que é de barro, né, de pau a pique, o chão é de barro, a janela é virada para o leste, onde a luz incide naturalmente, e quando escurece a gente fica à luz de velas. Lá tem também, né, os instrumentos que quando o Xeramói, o pajé, vai e toca,
né? Tem um altar, que é o ambá, que conecta, né, com o Nhanderu. Tem os bancos de madeira, as redes. Ela está situada ali perto da biblioteca do Instituto de Psicologia da USP, né, rodeada de plantas que são cultivadas pelas pessoas da rede indígena. É um espaço que cheira a barro, cheira às vezes a fumaça do pitanguá, que é o cachimbo, que as pessoas, os pajés fumam, né, e outras pessoas também. É um espaço muito cuidado pelos integrantes da rede, que nos invoca ao silêncio, à contemplação, ao transcendente, e que a gente vem nomeando de sagrado, amparado pelas formulações que já conhecemos, de Winnicott, Safra, Moure, Javera. E também gosto de falar da compreensão de sagrado de Julieta Paredes, né, que nos alerta, abre aspas, precisamos descolonizar a espiritualidade. Para nós, os sagrados são nossos ancestrais que nos falam, é Pachamama. É aquilo que vai além, que transcende e que requer de nós uma atitude de respeito, admiração, contemplação e amor. Fecha aspas. A Opã é um território que parece reunir mundos. E aqui cabem as palavras de um participante que disse: quando entrei aqui, senti algo desacelerar, senti uma espécie de desnarcisização. A Opã é um lugar de memória, um lugar de aproximação de mundos, indígenas, não indígenas, humanos e não humanos. Um lugar de transformação de mundos, um lugar de fortalecimento, um corpo, território, um território. Agora a gente pode colocar, Gabriel, por favor, a imagem número 1. Obrigada, Rita. Então, aqui esse desenho que me ajudou a pensar no que seria, eu chamei esse desenho de espaço onírico. Ali tem como se fossem pessoas, anteninhas, né, que se conjugam em alguma coisa ali no espaço, né? Tem uma frase da Pajé Mapulu, lá no doutorado, quando eu sonhei lá com o espírito deles. Você sonhou com o nosso espírito porque você está com a gente, né? Tem alguma coisa ali nesse espaço. Ali também embaixo a fala da Pajé, né? Que não são só os pajés que podem sonhar, todos podem sonhar, desde que tenham essa abertura, né? Tem muitos alunos nossos aqui que já puderam ter contato com essas coisas que a gente vai falando, desses pensadores indígenas que ensinam para a gente como que é o universo onírico, né? Que expande o indivíduo, né? Então, esse desenho me ajuda um pouco, eu vou deixar ele aí para ir agora falando o que eu fui pensando. Aprendemos com alguns autores indígenas e não indígenas que os sonhos dizem respeito tanto ao desejo e à memória, quanto a dimensões compartilhadas, intersubjetivas, comunicações inconscientes, articuladas num espaço de memória ancestral, Freud, né? De espaço potencial, Winnicott, de espaço onírico, Kahn, de terceiro analítico, Ogden, de espaço onírico compartilhado, Caes, de reino transformacional. Outros autores falam na inteligência do sonho, na mente do mundo, na mente cibernética, e ainda no reino intermediário, no inconsciente coletivo, no reino imaginal e outras nomeações. A partir da experiência do Xingu e das rodas, foi ficando evidente que não basta dormir e sonhar. É preciso sonhar e contar os sonhos, sonhar para contá-los, contar e escutar os sonhos dos outros, se reconhecer, lembrar, associar e sonhar mais, sonhar de novo, sonhar e tocar no sonho do outro, ser sonhado e tocado pelos sonhos dos outros. Deste modo, os sonhos se deslocam e encontram os outros e seus mundos, imagens e dimensões invisíveis de seus mundos. Na roda, vamos colhendo imagens e palavras, tecendo narrativas comuns e experimentando uma espécie de temporalidade e amizade,
que conjuga, acho que podemos dizer, uma comunidade onírica, entre corpos, entre línguas, entre territórios, entre sotaques, entre mundos. Disse uma participante: todos nós estamos aflitos com muita coisa fora da Opan. Na roda de sonhos tem um modo de percepção que acalma, dá uma segurança, proporciona um tempo de reflexão, de dar maior atenção para os sonhos dentro dos nossos cotidianos. Há uma sensação positiva de pertencimento, pois fora da Opan todos estamos aflitos. E lá é um momento em que estamos reunidos para dar total atenção juntos a esses assuntos que nos afligem. Sonhamos com enchentes, deslizamentos, conflitos pessoais, guerras, perseguições, paisagens, fugas. Sonhamos com nossos territórios, com nossos mortos. Sonhamos que somos bichos, sonhamos com plantas, animais, sonhamos com carros, com pontes, com monstros. Sonhamos que estamos voando, que estamos caindo, que estamos parindo, que estamos morrendo, que estamos amando. Disse um participante: a coordenadora pede que cada um se apresente e se desejar, conte um sonho. Delicadamente deixa que o silêncio se faça, talvez o mesmo silêncio que precede o canto e a reza. Eu senti o sagrado como um lugar de escuta e acolhimento, um sagrado que não é imposto, é como um espaço e experiência que permite submergir e emergir ao mesmo tempo dentro de nós mesmos. Um movimento duplo que abre uma fresta onde o sonho do outro e o nosso se reconhecem como irmãos. Fecha aspas. Aqui lembro de uma questão levantada pela analista Maria Helena Fernandes em artigo sobre o corpo e o sonho na clínica. Entre corpos e sonhos, onde começa e termina o sonho de um e o corpo do outro? Em suas palavras, abre aspas, somente uma escuta capaz de reconstituir em sua delicadeza o clima onírico do sonho pode nos permitir receber e conversar, muitas vezes no próprio corpo, os traços de inscrição da dor do outro. Fecha aspas. Na roda também sentimos os efeitos dos sonhos dos outros em nossos corpos. Talvez essa escuta compartilhada nos permita esse exercício de nomeação, simbolização, elaboração das imagens e afetos trazidos dos sonhos. Trabalhamos no campo do sensível, e em meio às palavras, imagens e afetos, parece que ligamos nossos dispositivos de sensibilidade, nossas anteninhas, e vamos nos abrindo para essa escuta interessada. Como lembrou Marcos Fleury, todo símbolo é cheio de alteridade e estranheza. Então, permanecemos numa atitude mais de atenção do que de nomeação de cada relato. O que parece importar é que todos parecemos ansiar por esse tempo e espaço, por esse silêncio, por esse sentimento de sagrado. Outro depoimento. Acredito que o fato de partilhar sonhos em roda permite-nos pensar e sentir que o que se sonha não é apenas individual, mas fala de uma dimensão coletiva. Assim, sonhar é quase como ter uma antena e poder se conectar a uma frequência que não é apenas individual, mas coletiva, pensando que o coletivo, em sua diversidade, não é apenas antropocêntrico. É por isso que a roda, falando e ouvindo em roda, faz circular os sonhos, podendo tecer uma história que fala do subjetivo e também do coletivo. As duas experiências em que pude fazer da roda foram muito significativas para mim. Conhecer a roda e também a Opan e as pessoas que fazem parte da rede. Essa experiência continua a marcar minha relação com este território. Roda de Sonhos 2. Roda de sonhos é uma forma de nomear um momento de algumas pessoas se reunirem para contar seus sonhos umas às outras. Usamos a palavra roda como se fosse uma rodada. Momento em que a palavra circula. Cada sonhador narra a sua experiência onírica e é escutado com atenção por quem está por perto. Pude desenvolver a pesquisa de doutorado sobre o universo onírico Kamayurá no Xingu e neste convívio tive a oportunidade de aprender a relação íntima que os Kamayurá estabelecem entre sonhar e o viver, bem como modos e funções do sonhar que até então me eram desconhecidas. O sonho de uma pessoa que revela as questões da comunidade, os sonhos que acessam acontecimentos vindouros, sonhos com dimensão transcendente, sonho visita, encontros oníricos. Depois dessa pesquisa do Xingu, não houve mais como tratar os sonhos como antes.
os ensinamentos dos pajés Tacumã Camaiurá, Mapulu Camaiurá e Mapualo Camaiurá entraram como referência importante para a compreensão do reino onírico. A experiência dos Camaiurá ensinou que não são somente os pajés que podem sonhar, todos podem sonhar. Ensinou também que os brancos sabem e podem e querem sonhar, mas alguns se esqueceram disso. Agora vem a imagem 2, Gabriel. Obrigada. Esse desenho é inspirado numa fala do Jaider Isbel, né? Quando ele comenta na dimensão da cultura dele, a dimensão de sagrado, de magia, da telepatia, para o povo dele. Então, ali as falas são dele, né? A magia é a tecnologia do indígena, o cocar é uma antena. Ele fala nessa coisa da telepatia. Aqui do lado tem um desenho meio naif, né? As linhas de transmissão, as antenas da cidade. Faz um tempo que eu tenho usado com os meus pacientes a expressão antena self, quando tratamos de um sonho de acesso, que revela algo de ordem do premonitório. Ou numa outra tradução, como falou o amigo, professor e tradutor André Caroni, sonho intuitivo. E quando enfim, Caroni falou, né? Caroni está aqui, uma honra também você aqui, que a tradução de premonitório poderia ser intuitivo, tudo muda, né? Nossa, muda toda a nossa vida. Praticamente vou virar freudiana agora. Brincadeira. Mas, assim, estou me pondo a pensar muito e justamente falei para vocês que esse trabalho está totalmente em elaboração. Então, sonho intuitivo, sonhos que acessam informações em outra temporalidade. Isso é um fenômeno que a gente vive, mas é muito difícil falar disso, né? Assim como a mudança de premonitório para intuitivo faz toda a diferença na maneira de sentir, pensar e tratar os sonhos e tantas outras coisas, né? Essa questão, né, que eu estava falando com o Thales agora também, né, de como nomear, de como se referir aos processos que a gente vive, de como conversar com outros mundos, de como conversar com pessoas de outros mundos. É sempre muito delicada, né? E eu tive a oportunidade de fazer um seminário recentemente com a filósofa Ellen Torres. Ela trouxe muitas questões sobre esse tema, que eu ainda estou processando, lendo e tal. Ela chamou de Quem Põe Nome às Coisas, né, esse seminário. E ela convoca a antropóloga Donna Haraway, escritoras, poetas, Glória Anzaldúa, Maria Puig Belacasa, a bióloga ecopoeta Robin Kimmerer, assim, ecofeministas. Estou tentando entender algumas coisas a partir dessas mulheres, né? Porque ali elas estão falando de coisas que eu acho que faz muito sentido para essa experiência que a gente está tendo na Roda de Sonhos, né? Porque fala das línguas fronteiriças, né? Falam das línguas que se falam nas zonas fronteiriças, nas zonas de contato onde se encontram as espécies. São lugares onde que a gente tem que desaprender linguagem, reaprender linguagem. São lugares que as linguagens o tempo inteiro estão se transformando. Então, a Ellen, né, ele traz essa discussão, né, dizendo que toda linguagem é relacional, né, e o principal sistema gramatical disponível revela uma ordem colonial, imperial, que não corresponde a todos os mundos que estão submetidos a essa gramática. Então, essas gramáticas subordinam os mundos, subordinam as pessoas e seus mundos. Vou citar a poeta Maricela Guerreiro. O império fala em moedas e talentos que absorvem e cercam, rios que destroçam territórios e extraem minerais e rios e pessoas, que dissolvem, destroçam e acumulam, intervêm em processos metabólicos, subtraem. Acumular é uma língua imperiosa, competir é uma tarefa imperial. E continua. Há algo que precisamos conhecer, há algo que é preciso compreender e amar. Há algo alheio que deve ser solto. Soltemos os lobos. Soltemos a ideia de que estamos sós. Fecha aspas. Ellen Torres articula a proposta, através dessas autoras, de repensar as gramáticas,
que possamos recombinar palavras, renomear as coisas, suspender conceitos, se colocar no desconhecido e buscar palavras que nos faltam para nominar as nossas experiências, os nossos mundos, as nossas relações de colaboração entre animais e humanos, entre plantas e humanos, entre animais não humanos, entre o solo e os humanos. Todas essas relações vão se perdendo, pois não são mais nomeadas. Algo que as línguas originárias fazem, mas as línguas originárias também vão se perdendo. Então é preciso criar léxicos que digam respeito à singularidade das experiências situadas, dos fenômenos vividos, as coisas. Então aqui, desde o sonhar intuitivo, a imagem de antena selfie, e aqui eu estou falando para pessoas que também amam Winnicott, então eu não vou resistir à brincadeira, né? Sempre faço essa brincadeira, do penso, logo existo, quando olho, quando olho sou visto, logo existo, e aqui eu acho que a partir da antena selfie a gente pode brincar falando, quando durmo, sou sonhada, logo me comunico, logo existo. Somos sonhados, né, pelos espíritos das plantas, espíritos dos bichos, espíritos dos mortos. Em meio à pesquisa sobre o universo onírico, encontrei no biólogo Gregory Bateson um modo de compreender as captações que fizeram muito sentido para mim. Resumidamente, Bateson, com seu conceito de mente cibernética, foi um precursor do que hoje chamamos abordagem relacional das coisas. Para Bateson, diz Chiesa, abre aspas, a percepção do ambiente não é uma atividade exclusiva da mente, mas sim um processo contínuo que envolve todo o corpo, na medida em que a pessoa que se movimenta de maneira direta se movimenta ao redor do ambiente. A mente está menos dentro da cabeça e mais no mundo. Ou, em seus termos, a mente não se limita à pele, mas, ao contrário, se expande pelos múltiplos caminhos da participação e percepção sensorial. Fecha aspas. Para Bateson, estar no mundo, procurar a vida, demanda uma sensibilidade estética, atenção para as coisas vivas, para as formas, para os contornos, para as repetições, para as relações entre tudo que é vivo. Agora a última imagem, Gabriel, imagem 3, por favor. E daí no final, porque chama holding onírico, né? Eu fico sentindo assim o holding onírico como uma espécie de teia onírica. Prática de cuidado, prática do sensível, prática de convívio. O psicanalista Adam Phillips, no livro sobre desistir, fala que o que impede, ele retomando bolas, né? Fala que o que impede o descentramento, o deslocamento, o desalojamento de si é o medo de lidar com a complexidade da mente, com o que a gente não sabe. A título de simplificação, a gente tem um mecanismo de ir fazendo essas reduções, que podem facilmente descambar na face fascista da mente, né? Os processos de cura para o autor se dão na abertura, quando se pode livre associar, e o modo de desencadear esses processos em cada pessoa muda. Por isso penso ser fundamental nos ater a dimensão léxica, de como nomeamos os processos oníricos, de como nos comunicamos, justamente no léxico que constitui cada encontro, porque a roda de sonhos, 90% é de migrantes. Sempre a pessoa fala o nome, de onde ela veio, e praticamente todo mundo, indígena e não indígena, é de fora. Atualmente parece ser preciso criar condições para sonhar, criar espaços para contar e escutar os sonhos. Na experiência da roda de sonhos, parece que vamos desconstruindo, desfazendo, deslocando verdades e julgamentos, pois somos muitas pessoas trabalhando juntas sobre imagens e narrativas, próprias e dos outros, sem interpretar o sonhador. Os sonhos ali valem mais como eventos, como acontecimentos que se apresentam para o grupo, e nossa atenção se expande a uma presença corporal, uma dimensão de abertura
dentro de uma temporalidade que ali parece ser outra. O tempo de sonho. Esta teia parece até uma espécie de encontro de umbigos de sonho. Aqui um depoimento. Quando a gente compartilha os sonhos, além de virem novos significados, cria-se um espaço comum. E alguns sonhos que são mais angustiantes começam a ter uma dimensão mais coletiva. A angústia de sonhar sozinha se dissolve quando a gente percebe que as outras pessoas sonham os mesmos sonhos que a gente, ou muito parecidos. Cria-se uma noção comum, um alento de que não estamos sozinhos. Dissolve um pouco essa coisa da individualidade ruim que a gente tem tão presente no nosso mundo. Fica mais uma noção de que a gente é um coletivo mesmo. Fecha aspas. Ali as imagens sonhadas e as histórias sonhadas se tocam, se apoiam, se ligam, se aproximam. Sentimos o anseio de sonhar para contar, de se sentir parte, pertencer. Teve uma pessoa que falou assim: eu estava triste hoje porque vindo para cá eu me sentia vazia e frustrada por não ter um sonho super legal, incrível para trazer. Ai, ai. E depois foi muito legal, porque depois ela mandou um outro assim: eu gosto de vir partilhar algo tão íntimo, medos por vezes tão reais. Desde que comecei a vir, percebi o quanto os sonhos de todos estão relacionados, se conversam. Comecei a prestar mais atenção nos meus sonhos e entender que são prenúncios de ideias, de ações cotidianas, e que cada sonho tem sua importância, seja qual for. Partilhar os sonhos me agrada muito. E agora, para finalizar, falar essa coisa do refúgio. O refúgio tem lá o descanso, né, do Winnicott. Tem um pouco essa relação do descanso do Winnicott, né, o refúgio, o descanso, artes e religião, são um descanso da humanidade. Mas tem também esse livro que eu li, Cosmopoéticas do Refúgio, do Denathento Ambonah, que lá me inspirei para essa palavra, né, esse lugar de refúgio, uma criação de uma possibilidade de pessoas se encontrando e, de algum modo, fazendo trocas, compondo modos de fortalecimento, vamos dizer assim. Quando fizemos a pesquisa Sonhos na pandemia, entre março e junho de 2020, pudemos sentir uma espécie de ligação e conexão entre alguns de nós, pesquisadores, e os sonhadores. Em outra ocasião, escrevemos sobre essa experiência, de que eu e a Luciana Godoy, de que o sonho de alguém é meu também, né? E ali surgiu esse modo de nomear, essa imagem de teia, esse modo de nomear holding onírico, né? Eu também acho que essa imagem de teia pode deixar até o final essa imagem. Obrigada. Ela também vem para mim daquele poema do João Cabral, sabe? Um galo sozinho não tece uma manhã. E não bastava a gente estar compartilhando o mesmo espaço onírico, né? Ali na pesquisa surgiu essa sensação de holding onírico, porque muitos de nós não sonhávamos, e os sonhos dos outros sustentavam algo do desamparo provocado pela pandemia. Uns tinham insônia, outros sonhavam, e esses que sonhavam, esse sonho assegurava para os outros a possibilidade de sonhar, né? Esses sonhos dos outros ofereciam essa espécie de extensão de sensibilidade para que quem não sonhava, eu, por exemplo, pudesse ir para outros mundos, né? Elaborar, antever, acessar e se comunicar. Como falou um depoente, pude entender que os sonhos são territórios onde podemos nos encontrar e que compartilhar um território onírico ou compartilhar sonhos tece relações e redes pessoais. Compartilhar sonhos é também tecer e cultivar relações que se germinam em sonhos. O anseio de viver comunidades, criar comunidades oníricas. Outra pessoa disse assim: depois que comecei a vir, senti um aumento de sensibilidade na minha vida, principalmente com o outro.
E aí, para finalizar, né, eu digo que esses depoimentos, quando eu peguei, fui lendo, fui pensando no que trazer, né, fui também associando com esse autor, poeta, escritor, que eu estava lendo o livro dele, né, o Eduardo Glissant, que também, acho que talvez ele tenha sido orientador do Denetem, do Cosmopoéticas do Refúgio. É um pensador que nasceu na Martinica, e ele tem um livro chamado Pensamento em Arquipélago. E aí essa reflexão, fui fazendo um pouco uma associação com as ideias do Glissant, né? Porque ele usa esse jeito de pensar, né? Quando ele fala em estar no mundo, convivendo com as diferenças, né, com os outros, convivendo e se transformando a partir dos outros, mas sem se perder, né? Ele usa a ideia de arquipélago como um lugar onde se permite compreender e resolver as contradições do mundo, pois o continente ele é opressor. É como a mente fascista, né, que quer simplificar, que quer ter uma linguagem só, que quer ter uma linguagem unificadora. E então ele fala do pensamento em arquipélago, né, onde você guarda uma distância, onde pode ter esse convívio sem precisar virar uma coisa só, né? Os arquipélagos fazem poder se encontrar porque coexistem na interdependência e na diferença. Abre aspas. Os continentes nos oprimem, são largos e suntuosos. Os arquipélagos possuem a propriedade de difratar, produzem diversidade e expansividade. São espaços de relação que admitem incontáveis particularidades do real. Fecha aspas. Então, entre corpos, territórios, entre línguas, entre sonhos, entre mundos, somos um arquipélago de sonhadores que encontram refúgio no sentido de transformação, no que a partir da diferença é comum, no que se mistura, no que se toca, porque se é verdade que cada um fala e sonha de um lugar, também é verdade que, como disse Glissant, abre aspas, o mundo não é um sonho, não é um projeto de mundo. O mundo é um sofrimento por tudo, um sofrimento que é de todos nós. Estamos todos no mesmo mundo, descendentes de colonizados, descendentes de colonizadores, descendentes de senhores, descendentes de escravizados. Estamos todos neste todo o mundo, neste exato momento, e nenhum de nós está salvaguardado dele. Desta forma, temos o dever de tentar lidar com o nosso sofrimento e de imaginar no que esse sofrimento pode se transformar. Arte, justiça, liberdade. É este nosso dever no mundo. Fecha aspas. Fico por aqui. Obrigada, Lucila. Linda, linda, linda sua fala. Vamos para a Julieta agora. A fala dela se chama A Terra Sem Males. Por favor. Tá. Já é boa tarde, não? Boa tarde. Licença a nossos ancestrais para falar. Licença à luta delas e deles nestes territórios. E aos ancestrais de todas e todos os que lutaram e lutam ainda. Bom, a Terra Sem Males, democracia, ambiente e sofrência, sofrimento social. Às vezes, o meu é um pouquinho um portunhol. Pido licença a vocês para me ajudar também na compreensão. Então, a Terra Sem Males é um enunciado. É o enunciado do povo guarani em espanhol, em português. E falo enunciado, e não estou falando leyenda, fábula, conto, porque no gênero do idioma e da escritura e da compreensão literária, é um continho, é um conto, uma leyenda. Então, estou afirmando
desde nós como povos indígenas originários, eu sou aimara, eu vou ouvir o enunciado do povo guarani que nos está falando de terra sem mais. E vou pegar para hoje, para a minha vida, para a vida de nossos povos, e vou comunicar a vocês este enunciado, terra sem males. E tem muitos elementos para refletir. O primeiro é que não é um conto, não é uma legenda, como quando vocês vão aí ao Google, não? Um conto. Não. Enunciado, primeira coisa. Segunda coisa, terra, território, barro, chuva, terra, um espaço terrenal. A psicologia, a psique, ¿no? En el conto ahí sí, la leyenda, el conto griego, ¿no? Ela é curiosa, e por curiosa vai perder seu amor, certo? Mas é uma psique, de onde vem o nome da psicologia, é uma curiosa embarrada de terra. E isso é maravilhoso. Longe da filosofia, da lucubração, né? O terrenal. Aquilo que falava a Lucila, cheiro, sentimento, experiência. Um lugar terrenal, terra sem males, onde se pode viver plenamente. Esse é o meu ponto de partida. E o povo guarani, em sua tradição, em sua forma de ser povo guarani, é um povo que está sempre transitando. E é essa outra coisa. Caminho a la terra sem males. E que o povo guarani ha señalado como lá atrás das montanhas. As montanhas, se nós tratamos de imaginar o continente sem as divisões políticas, se não imaginar nosso continente assim como é, que agora temos o olhar satelital, certo? E aí se vê verde, lindo, Amazônia, certo? E se vê as montanhas, meio marrom, café, a terra, Atlântico, Pacífico. Então, se nós olhamos lá por onde o povo guarani falava da terra sem males, falando além das montanhas, é, para mim, o encontro, a unidade de nossos povos. É daí que eu vengo, povo aimara, território andino. Transitabilidade dos territórios. Outro elemento muito importante, porque é muito cômodo usar o divã, certo? O divã e a cadeira. E depois a cama, o colchão e a televisão, ou a tela. Estou metaforizando, não estou querendo ferir, não quero ser irrespetuosa com ninguém, não? Mas é lugar do cômodo, transitar, se mover, de caminhar para terras sem males, é mover o corpo da cadeira. Vocês têm outra forma um pouco mais vulgar de falar, mas eu vou ser educada. Mover o corpo da cadeira. É um lugar físico. Para o povo guarani, um lugar físico. E para nossos povos indígenas originários, é um lugar, é um jeito de viver nossa vida muito mais de 500 anos. Mover os corpos, mas mover também del cômodo.
mas em busca da comida, em busca da natureza, e nesse sentido da territorialidade, não como propriedade privada, não um lugar onde me assentar, me apropriar, ficar e, além disso, destruir, não respeitar, se apropriar, dom, padrão. E outro elemento que quero pegar de esta Terras Sin Males é caminhar como um processo de elaboração interior, subjetiva, psíquica, psicológica, como vocês queiram chamar. É um processo também comunitário e coletivo. Porque você não pode transitar sozinha e sozinho de um lugar a outro, falando em termos de caminhar como povos. Não pode. Tem que ser coletivamente. Mas nesse coletivo tem que estar o aporte, a criatividade. Aporte, ¿se dice? ¿Aporte? No se dice. Sí, la creatividad de cada uno, ¿no? Uno tem que dar sua parte de reciprocidade. Bom, então, falado isto, feminismo comunitário de Abya Yala. O feminismo comunitário de Abya Yala, bom, é um nome que nós temos para nos defender. É um cartaz que nós, como filhas, netas das lutas dos povos indígenas originários, especificamente de nossas avós, mulheres, e quando estamos falando das mulheres, vou fazer um parênteses, quando falamos das mulheres, temos um grafite que escrevimos lá nas paredes da Bolívia. As mulheres somos a metade de cada povo, as mulheres somos a metade de cada pueblo. A esquerda, a academia, os organismos internacionais, os governos, os movimentos sociais, organizações sociais, têm um imaginário construído respeito a las mulheres, que as mulheres somos um tema entre tantos temas, que somos um setor entre tantos sectores, um problema entre tantos problemas que tem a humanidade. E isso está instaurado. Vamos a reunir-nos para discutir, isso, falar de temas muito, muito importantes. Sim, educação, saúde, gênero, perdão, as mulheres, não, melhor, gênero. Vamos a reunir a sectores sociais, camponeses, indígenas, negros, estudantes e mulheres. Isso está instaurado. As mulheres somos a metade de todo e não estamos pedindo esmolas. A metade deste planeta Terra, a metade do conhecimento, a metade da responsabilidade de lo que acontece, tanto para bem, tanto para mal, é nossa. A metade das revoluções são nossas, a metade da esperança são nossas, a metade da sofrência é nossa. Então estamos falando desde esse lugar, desde essa responsabilidade. Precisamos, nós como mulheres, ponernos nesse lugar. E precisamos de nossos irmãos poner-se em seu lugar. Não é para acaparar tudo. Eles têm um lugar neste planeta, neste mundo, que é a metade. A outra metade é nossa. E quando estamos falando de metade, não estamos falando 50%.
Eso es para el próximo domingo, para la votación de las elecciones, eso o para presupuesto, para dinero. Bueno, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando ontológicamente de nuestra existencia. Somos 100 mulheres e 10 homens. As mulheres somos a metade. São 100 homens e nós 10 mulheres, nós somos a metade, eles são a metade. É compreender a existência humana. Então, aquilo que era um grafite aí, essas doidas das feministas comunitárias, é uma afirmação ontológica. Como ponto de partida, não? Para compreender desde que lugar estamos falando como feminismo comunitário de Abya Yala. Al final vou falar que é a comunidade. Abya Yala, aqui me falam. Que é Abya Yala? Abya Yala é língua do povo Kuna e é o nome de este continente, nome que os povos indígenas originários queremos dar a este continente. Não queremos que se chame América. Por que vai chamar-se América? Nós já tínhamos um nome. Este território se chamava Pindorama. E assim, o meu era Collasuyo. Mas a partir de 2004, nós, como organizações dos povos indígenas deste continente, havíamos decidido se chamar Abya Yala. Esse nome que havíamos é um posicionamento descolonizador ético-político. O que quer dizer? Olha que lindo, quer dizer terra madura em permanente renovação. América, o que quer dizer? Vieram que bonito? É bonito o que... É bonito como os povos indígenas originários podemos nos falar, não? Então, estamos falando deste feminismo comunitário, deste processo de troca e de mudança do povo boliviano. Quero falar a este público, a vocês, hermanas e irmãos, que temos um território, eu vengo de um território, onde os povos indígenas originários, desde o ano 2000, 2003, 2006, e hasta hoje, temos organizações indígenas e hemos tido um governo indígena. Não um ministério, governo. E o que é muito mais a experiência de autogovernarnos e de descolonizar nossos corpos, nossa história, nosso pensamento. Havíamos tido esse tempo para pensar nossas vidas, nossa existência, o sentido da existência, porque não é solamente falar, somos indígenas, tá bom, são indígenas, tá. Tem um lugarcito neste sistema, então vamos a dar a vocês este pedacinho, vivam. E o sistema depredador, capitalista, imperialista, individualista, racionalista, da democracia, de grupinhos, todo este sistema da propriedade privada, todo este sistema manter-se, mas a partir de um momento com indígenas decorando este sistema. Então, que adianta? Nos convertimos em cúmplices. Então, é Bolívia que está nesse território questionando qual é o sentido da existência de ser povos indígenas originários. E nesse processo de troca e de mudança, hermanas e irmãos, eu falo com paixão de isso, porque é nesse processo de troca e de mudança que nós, como mulheres indígenas, havíamos posicionado nosso lugar também neste mundo. Bom,
vou fazer um exercício e me vão ajudar aqui as irmãs. Você me presta, por favor, para explicar algo muito concreto que é a descolonização. Para o pensamento euroocidental, o tempo é uma linha que vai de passado a futuro. Qual será a Europa? Qual querem que seja a Europa? Este ou este? Este, não? Este vamos a... Europa, o tempo de Europa. Tempo de Europa, de passado a futuro. Mas, para que nos compreendam, porque para nós indígenas o tempo é circular. Pero para a compreensão acadêmica, precisamos nos compreender neste sentido. Tempo lineal, passado, futuro, tempo lineal, abjayala, lá embaixo. Duas linhas. Aqui Europa, aqui Abia. Vamos a utilizar este outro micrófono. Vamos a apagar isto porque senão... Bom, não importa. Por favor, estire. (1492). 1492. Antes, passado, futuro, antes de 1492, Europa existia? Sim. Nós existíamos? Sim. Eles tinham sua comida, sua filosofia, suas cerimônias, seu vestido, sua saúde? Sim. Nós existíamos também. Tínhamos nossa cerimônia, nossa saúde, nossa casa, nosso vestido, nossos problemas. Eles também tinham problemas, nós também. Antes. Então, muito importante. Vocês se lembrar, por favor, façam esse favor, se lembrar disto que estou fazendo aqui. Nós já existíamos, já éramos gente. Ninguém inaugurou o sentido de existência de nossa humanidade. Nós sabíamos gestionar, administrar nossa própria vida e nossos territórios. E tínhamos eleições éticas que havíamos feito respeito a nossas vidas, respeito aos territórios e respeito à organização social que nós tínhamos. Eles também. Mas que aconteceu a partir de 1492? A invasão colonizadora violenta sobre nossos territórios. E desde a ignorância, nós daqui ignorávamos que eles existiam. Eles ignoravam que nós existíamos. Muita ignorância. E não estou insultando a ninguém. Muita ignorância. Mas desde a ignorância deles, eles compreenderam, comprimiram e reduziram nossa existência à compreensão deles, a sua linguagem, a sua filosofia, a sua religião, a seu jeito de vestir, a seu jeito de comer, a seu jeito de sonhar e de administrar suas vidas. Reduziram as nossas. E o que aconteceu? Puseram a nós, não? Pega aí, por favor. No passado da Europa. E assim como hasta hoje se move o mundo, a compreensão de nós como salvajes, retardados, feios, ignorantes,
É isso. Então, a primeira coisa que nós, como povos indígenas, queremos pedir a todas vocês e a todos vocês é compreender isto. Nós somos gente. E de lo que se vai tratar é de descolonizar, pegar nosso tempo, nosso espaço. E essa é uma tarefa que nós também temos que fazer. Não é, vocês têm que... Nós também. Nós também. Porque Europa acredita que são o centro de tudo, não? E nós aí, reduzidos aí. Mas somos nós que temos que deixar de pensar em Harvard para ser reconhecidos como acadêmicas, em Europa como o arte, a cuna da cultura. E temos que começar, nós como indígenas, e quem não se reconhece como indígena também, mas são filhas e filhos deste território. Vocês estão respirando, vocês tomaram café da manhã com os frutos desta mãe terra. São deste território. São daqui. Isso é descolonizar-nos, hermanas e hermanos. Para todo mundo que vivimos, habitamos e amamos esta mãe terra, este território. Somos gente. E então nossos conhecimentos, os caminhos, os processos de búsqueda, de aliviar o dor. E já vou acabando, porque senão eu me vou alargar muito, não? Tenho? Já, então, temos tempo. Obrigada. Então, descolonizar é para nós como indígenas e deixar de estar estudando para ser reconhecidos. Eu estou estudando, mas vocês viram, eu não pongo aí que coisa estudei, porque o que estou estudando é para meu povo, é para saber, para conhecer. Será necessário em um momento para defender a meu povo, certo? Mas quem lo põe também está bem, perdão, não estou criticando, só estou poniéndome eu de exemplificar. Lo que aprendemos, que seja para ajudar, para fazer esse caminho, para fazer esse processo. E com esse caminho de descolonização, amar este território, amar nossas vidas, amar nossos corpos, amar nossos colores de pele e essas misturas que somos. Tá? Agora vou falar que somos povos indígenas originários, tudo isso, vou falar. Mas agora estou falando com vocês. Amar isso. A ninguém estamos pedindo, todo mundo tem que ser agora indígena. E se não é indígena, você vai daqui. Não é isso. Não é isso. Imagina, como faríamos isso? Nossos povos indígenas originários, obrigada, depois, obrigada. Um aplauso aqui para a Luciana, que ajudaram. Obrigada. Ajudaram com o teatrito didático para nossa compreensão acadêmica em profundidade. Então, vamos a fazer esse processo de descolonização, mas também de cara a los povos indígenas originários, para, lo que falei, não maquilhar um sistema com nossas cocás, com nossos vestidos, com nossas... sino para ser um povo que propõe e que esperança e ajuda
ajuda, não estou dizendo tem a sanação. Porque outra coisa muito paternalista, pouco responsável é agora as mulheres têm que governar, porque elas sabem governar. Não, depende. Tem mulheres fascistas, tem mulheres racistas. Qual garantia? Depende. São agora os indígenas, eles. E por favor, falaram terra sem mal. Não. Não é romantizar. As indígenas, os indígenas, também somos ruins, porque somos capazes de tomar, somos gente capaz de tomar decisões éticas, assim como vocês. Assim como vocês. E essa é outra coisa muito importante em el relacionamento hoje, porque Brasil tardou um pouquinho nesse relacionamento com os povos indígenas originários. Já falei, em Bolívia, aí estamos, os povos indígenas originários, com muita polenta, como vocês falam, não? E discutindo e vendo também nossas corresponsabilidades no sofrimento social. Como indígenas, corresponsáveis no sofrimento social. Bom, na descolonização, queremos aportar com outro elemento, que é o sentido da comunidade, o sentido da individualidade e do individualismo em relação à sofrência, ao sofrimento social. Tá? Então, o que nós estamos falando é que comunidade para nós temos a metáfora do corpo. É como um corpo. Nós utilizamos muito a didática, não? Também sabemos utilizar o PowerPoint, mas às vezes normalmente se apaga a luz, falha, que não trago o cabo e não sei o quê, e por isso desenvolvemos sempre alternativas. Bom, então, a comunidade como um corpo. Este olho, esta mão, este pé, este lado, são nossos irmãos homens. Este olho, esta mão, este pé, somos as mulheres. Em meio às pessoas intersexuais. E somos comunidade com nossa mãe e irmã natureza. Para nós é mãe e irmã natureza. Não é só ambiente, muito menos meio ambiente, é nossa mãe e irmã natureza. Homens, mulheres, pessoas intersexuais, e somos comunidade com a mãe e irmã natureza. Então, aquilo que havíamos falado de início, terra sem males, é uma compreensão da comunidade em um território. A compreensão da comunidade em um território. Outro elemento da comunidade, da proposta de comunidade, é que hoje, por o patriarcado como sistema e o machismo, e aqui olho e ouvido, patriarcado como sistema, machismo como formas de pensar e atuar. Olha o que estamos diferenciando. Para as feministas, nós não somos feministas comunitárias. Para nossas companheiras feministas, patriarcado, machismo, gênero, a mesma coisa. Sinônimos, usam como sinônimos. Para nós, não. Patriarcado é um sistema que oprime e faz sofrer a homens, mulheres, pessoas intersexuais e a mãe natureza. Mas é um sistema que está construído sobre os corpos das mulheres. Mas não de maneira igual, porque não todas as mulheres somos iguais.
en el sentido de que hay clases sociales, racismo entre mulheres, tá? Entonces, patriarcado é um sistema que vai sofrer homens, mulheres, pessoas intersexuais, mãe e irmã natureza, construído sobre os corpos das mulheres, mas não de maneira igual. Machismo são formas de pensar e comportamentos. Então, na clínica, para trabalhar, é para trabalhar com os machismos de homens e de mulheres. Porque machistas são os homens e machistas também somos as mulheres. A diferença é que do machismo de comportamentos, de maneiras de pensar e de comportamentos machistas que falam que os homens são superiores a las mulheres. Isso é o machismo. É uma maneira de pensar e de actuar que fala que os homens são superiores a las mulheres. Isso é o machismo. Isso se pode trocar, se pode mudar, certo que se pode. Formas de pensar e formas de se comportar. É individual? Sim. É personal? É responsabilidade personal? Sim. De meu machismo, eu vou dar conta. Mas para lutar contra um sistema de todas as opressões colonialistas, imperialistas, capitalistas, racistas, todas as opressões, para lutar contra um sistema, aí temos que unirnos, aí temos que organizarnos. Aí o conto é outra coisa, não é o divã. Não é o divã el que vai salvar-nos. Pode contribuir uma casa de acollença, pode contribuir a academia, pode contribuir. Tá? Então, tenho 5 minutinhos, não? Tenho 5 minutinhos aí. Para poder transformar o sofrimento social, é uma tarefa contra um sistema, porque o sofrimento é social, é dor, é personal. E temos dores, muitos dores, psíquicos, físicos. Temos dores. Muitas vezes, com dor, também podemos continuar caminhando e aprender a ser felizes. Podemos. E lo hacemos. Mas aí ligando com a proposta que falava a Lucila, a sofrência, o sofrimento, hermanas, o sofrimento e hermanos, o sofrimento é social e é responsabilidade personal e social. Não podemos fechar os olhos, porque aí seríamos cúmplices. O sofrimento é social. Então, o convite é para pegar nossos corpos, nossas vidas, nossos sonhos, nossas dores, pegar nossa vida, nossos corpos e caminhar hacia a terra sem males. Que é possível, porque é um lugar que existe, porque é um lugar terrenal. Porque se nós havíamos feito este sofrimento, nós podemos acabar. Hermanas, hermanos, como sociedade, nós somos responsáveis disto. Então temos que acabar. Somos nós, organizando-nos. Agradeço a essa criancinha que ha acompanhado. Que lindo ter nossas crianças aqui. Essa vocecinha que ha estado aí. Essa música da vida. Essa música da vida. Aí. Obrigado, Al.
papai que está com nossa criancinha. É isso, minhas irmãs e meus irmãos, a palavra do feminismo comunitário. Muito grata a você, Luciana, a você, Lucília, aqui, Rafa, que é do feminismo comunitário, que é vocera de nossa organização, e a todas nossas irmãs e irmãos que estão aqui presentes, muito obrigada. Que mesa linda, hein, gente? Uau! Estou aqui super emocionada. E vocês? Olha, a gente abre, então, o espaço para... Bom, vamos lá. Então, como a gente falou no início, né, se vocês puderem ir se posicionando ali, como a Cris, a Lu está fazendo, o João, para ir se colocando, a gente pede que vocês possam colocar suas questões de forma a que, né, assim, todo mundo tenha a possibilidade, né, de falar, e principalmente que as nossas queridas convidadas tenham possibilidade de responder e a gente ter a oportunidade de ouvi-las mais. Eu gostaria de convidar também o pessoal que está na sala 4 do telão, quem quiser vir, fazer algum comentário ou entrar na fila, tá bom? São todos muito bem-vindos aqui para a nossa conversa. Vamos lá. Tá bom. Acho que está aqui, ó. Tá ótimo. Bom, para quem me conhece, meu nome é Ana Cristina. Eu sou membro fundadora, junto com a Magali e o Afrânio, do Espaço Potencial. E eu queria agradecer. Eu não quero fazer pergunta. Eu quero só agradecer por essa mesa. Agradecer porque eu acho que as duas falaram a mesma coisa. Uma descolonização do nosso pensamento. Uma descolonização da própria psicanálise, sem jogar fora tudo que nós já conquistamos. A gente precisa juntar o tempo cronológico de Kairos com o tempo cronológico de Cronos, né? O tempo linear e o tempo circular, e poder trabalhar juntos, né? A Lucila faz uma semente de uma psicanálise nossa, originária. Eu acho que é disso que se trata o seu trabalho. E você traz a possibilidade, ao falar de território e lugar, de a gente ter um território também na academia originário. É disso que eu acho que se tratou essa mesa. Desculpa que eu estou muito emocionada, mas eu acho que foi isso que aconteceu aqui agora. Tá bom? Obrigada a todos. Queria agradecer vocês e fiquei muito instigada assim, com o que a Lucila falou do holding onírico e dessa construção de um novo léxico, né? Assim, não sei se construção, mas pelo menos, sei lá, como é que você diria, né? Quando você falou queria entender melhor, assim, no seu trabalho de pesquisa, o que é isso, assim, desse lexo a partir desse holding onírico.
E quando ela falou da presença, né, que me pareceu uma fala muito política o tempo todo, né, chamando a gente convocando nossos corpos assim para estar presente na luta, né, parece que essa é a primeira coisa, né, que não tem a gente ficar elucubrando muito, e você mostrou muito dessa prática da presença, né, e da atitude. E que a gente reconhece que, às vezes, para nós é uma parte difícil. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como trazer as pessoas para essa presença, né? E se esse léxico, como é que ele abarca isso também, né? Não sei. Quando você mostra o desenho, para mim, o desenho é interessante. O desenho tem corpo, né? Assim, tem presença, né? As palavras também, mas eu fico pensando como é que vocês ajudariam, como que isso pode ajudar a nós também, né? Nisso, assim, de ampliar o nosso léxico de luta. Tá aberto? Tá. Então, ok, você faz a sua colocação e a gente ouve elas e depois os próximos fazem de novo, tá bom? Eicobé, Anama, Julieta, Eicobé, Anama, Lucila. Eu disse olá na língua, olá, irmã, hermana, né? Parente, na nossa língua tupi, do povo originário do litoral do Nordeste. Ancestralmente originário do Maranhão até Itamaracá, o povo potiguara. E hoje que se concentra na Paraíba e no Rio Grande do Norte, meu povo. E é desse lugar da ancestralidade que eu dialogo com a minha parente, a Aymara, Julieta, de tantas lutas, que essa terra sem males, ela existe. Ela está na narrativa mítica, simbólica do povo Guarani, mas também está lá na narrativa mítica, simbólica do povo potiguara, que o nosso artesão Manuel Pereira, que redescobriu o grafismo que a gente pinta na pele e que eu estou trazendo agora para um documentário que eu estou finalizando, produzindo esse documentário, um documentário poético, e que ele diz assim que, eu escrevi também lá na minha tese, falando da psicologia indígena, que a terra sem males é o espírito coletivo mostrado pelas abelhas. Isso é uma frase de Manuel Pereira, meu parente lá, potiguara. E ele afirma a existência dessa terra sem males. Eu me senti muito tocado quando a parente falou que essa terra sem males, ela existe. E ela existe como simbolização do território, na comunidade, né? Mas é um lugar de refúgio. E aí entra esse diálogo com o sonho de Lucila, né? Que nos leva a nos refugiarmos na roda de sonhos ali na UPAM, que eu já tive a oportunidade de participar uma vez, no mês do meu aniversário, inclusive, e sentir que ali é um lugar de refúgio, de fato, da gente se constituir como comunidades oníricas, como bem você trouxe. E aí eu queria, assim, entender se essa atitude que você coloca, que é uma atitude epistemológica, metodológica, a partir do sonhar coletivo dos povos originários, de não interpretar os sonhos, mas acolher, né? Isso é uma atitude terapêutica de uma psicanálise diferenciada que você vem construindo de maneira muito autoral, assim. Eu queria entender se é isso, né? E essa atitude terapêutica, assim, como ela se dá nessa atitude humana de encontro de pessoas, né? E assim, nessa coisa que você falou também de uns sonhando dão aos outros a possibilidade de sonhar, né? Então, assim, por exemplo, Manuel Pereira me fez ter a possibilidade de sonhar com essa terra sem males, onde eu me refugio nas matas do litoral norte, mas também lá nas matas do litoral sul, onde meu povo habitava outrora, mas hoje habita na nossa memória coletiva, no nosso inconsciente, na nossa experiência de se refugiar ali, de se sentir com as outras formas de vida, com os pássaros, com a Pachamama e Binhandesi, nossa mãe terra. Catueté, gratidão imensa.
Aueté, agudjevete. Cris, obrigada pelo comentário. Também fiquei emocionada, foi muito emocionante escutar a Julieta. Muito forte para todos nós. Lucila, cadê a Lucila? Eu fiz o que pude hoje. Acho que eu fiz o que eu podia. A sua pergunta, talvez a resposta foi a apresentação mesmo. Mas, aproveitando a fala do João, e daí pensando na sua pergunta, Lucila, eu acho que o que a gente tem que fazer como exercício, eu acho que você estava perguntando nós, analistas, né? Tem a ver com esse levantar a bunda da cadeira. Né, Roli? A Julieta não falou, eu falei, levantar a bunda da cadeira? Não. Mas essa cadeira é uma cadeira, não é só a cadeira do consultório, né? A gente está estudando vários autores, a gente lê muito as coisas, mas por que elas não atravessam os nossos corpos, vamos dizer assim? Essa coisa que o Thales trouxe, né, da clínica lá na Casa do Povo, isso que a gente está fazendo também, né, a clínica com pessoas indígenas, seja nos territórios, seja online, porque tem essa noção do corpo-território que a gente trabalha, né, a mulher indígena, corpo-território, mesmo quando ela está em contexto urbano, ela está ligada ao próprio território. Às vezes, uma dor que ela sente aqui na cidade reverbera no território dela, e às vezes um massacre no território dela também adoece ela aqui na cidade, né? É diferente a relação do corpo e o solo, enfim, o território. Eu acho eu acho que eu tentei falar isso quando eu falei da questão da nomeação, dessa possibilidade de deslocamento, né, das cadeiras, metáforas, mundos, dessa possibilidade de encontro com outros mundos, abertura para isso. A gente já falou disso, né, quando a gente falou lá da dimensão cosmofóbica de nós, analistas, né? Não sei o que poderia acrescentar mais. E o João foi lá uma vez na Roda de Sonhos e ele me perguntou qual era a metodologia que eu usava. Lembra, João? Eu vou esperar você falar sobre isso. O psicoanálise é produzido na Europa. Tá? Então, se nós havíamos falado de descolonizar e territorializar os conhecimentos, é um ponto de partida. Hermana Lucila, não, que fala, como é isso? Então, um ponto, eu não sou psicoanalista, eu não vou fazer essa tarefa. Eu sou feminista comunitária, eu estou em outras coisas. E também estamos fazendo o caminho de trabalhar os dores de algo que nós não chamamos psicologia, mas que também pode confluir
con la psicología y respetamos. Y podemos aprender. Y aprendemos también del psicoanálisis, sin duda. Y de los estratos, y de la ligación de Winnicott también, el vínculo da criança que ya nos acompañó, con la mãe. Y también tenemos nuestras críticas, sin duda. Mas lo que agora habíamos feito, hermanas y hermanos, é uma apertura em gestáltica, talvez podemos falar, está aí, e cria ansiedade. Sim, mas como vamos a fechar isto? Estamos falando, a forma de fecharlo não é individual. Tem uma parte de corresponsabilidade, sem dúvida. Mas temos outra parte que é social, que é comunitária. E isso é um convite. É um convite. Cada quem vai elegir, não é obrigatório e não será queimada em praça pública nenhuma pessoa por não fazer sua tarefa. Não. Mas uma coisa que não podem vocês negar, o que hoje aconteceu. Aconteceu. Ela é brasileira. Ela é brasileira. E comigo, que não sou brasileira, sou indígena de outro território, mas sou do povo originário daqui. Aconteceu conosco. Isto aconteceu. Vocês podem borrar de suas memórias? Podem. Mas a responsabilidade social com a sofrência deste mundo fica. Fica, minhas irmãs. Fica. E não vamos a passar o paño para sana. Não. Porque nós estamos com nossos povos sofrendo e alegrando-nos. Porque essa terra sem males existe. E podemos fazer. Quem dijo que todo está perdido? Eu vengo a oferecer meu coração. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma de una cuchillada de amor. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Es esa parte. Es esa parte. El corazón, el chuima, poner el corazón. Es un convite. Y abrazamos a vocês, a todas, todos. Abrazamos en ese convite a todas. Pessoal, a gente vai encerrando essa mesa com imensa... Pode falar, e depois do Afrânio a gente encerra. Terminou de uma forma muito emocionante. Muito obrigado. Eu queria só falar que foi ótima mesa. Queria agradecer a Lucila e a você. Estou muito emocionado com a canção final.
o povo unido jamais será vencido. E com toda a desgraça que estamos passando no momento, né? Posso falar em português, desculpa. Entusiasmei com o espanhol. E com toda a dificuldade que estamos passando no momento no mundo, com tantas guerras, com tanto sofrimento, hoje falamos de alegria, de esperança e do processo do coletivo, né? Todas as falas hoje, né, foi em função do coletivo, pensando no meio ambiente, e está havendo uma harmonia nesse encontro. Eu agradeço tanto a vocês quanto os demais palestrantes de hoje. Um beijo. Pessoal, vamos comer uma coisinha e lembrar que depois das mesas a gente se reúne de volta aqui no auditório para o nosso sarau poético. Não percam, vai ser incrível. E para dar continuidade aqui para as nossas escutas, tá bom? Obrigada a todos, gente.